O Brasil dos anos 1970 não era apenas feito de samba, futebol e novelas coloridas. Enquanto o país dançava, nos bastidores da fama, ídolos choravam escondidos em camarins frios. A pressão da ditadura, o excesso de substâncias e a solidão devastadora quebraram as almas mais brilhantes daquela geração de ouro. Hoje, nós vamos revelar a verdade sombria sobre 10 estrelas que tinham tudo, mas perderam a batalha contra a própria vida. Prepare o seu coração, porque essas histórias vão mudar a forma como você vê o passado. Inscreva-se agora no canal e deixe nos comentários qual dessas lendas você mais sente falta. Vamos começar. Elis Regina. Nós começamos com a mulher que muitos consideram a maior voz que este país já produziu. Elis Regina não apenas cantava, ela vivia cada nota como se fosse a última de sua vida. Conhecida como Pimentinha pelo seu temperamento explosivo e autêntico, ela dominou os palcos e a televisão brasileira durante toda a década de 1970. Mas por trás daquele sorriso largo e da energia inesgotável que ela mostrava no palco, existia uma mulher profundamente angustiada que lutava contra demônios que o público sequer imaginava. Elis vivia em uma corda bamba emocional, tentando equilibrar a carreira colossal, a maternidade e a pressão política de uma época sombria. Muitos se lembram do brilho, mas poucos falam sobre o custo mental que ela pagou. Elis foi duramente criticada pela esquerda por ter cantado o hino nacional durante a ditadura, um episódio que a torturou psicologicamente por anos. Ela sentia que precisava ser perfeita, ser a mãe ideal, a cantora insuperável e a voz do povo, tudo ao mesmo tempo. E essa carga pesada começou a cobrar o seu preço. Para suportar a rotina exaustiva de shows e a insônia que a perseguia, ela buscou refúgio em lugares perigosos. O uso de substâncias químicas e bebidas fortes tornou-se uma válvula de escape para uma mente que nunca desligava, uma tentativa desesperada de calar o barulho do mundo lá fora. No início da década de 1980, logo após o fim dos anos 70, tudo desmoronou. Elis estava planejando novos projetos, queria mudar de casa e começar uma nova fase, mas o destino foi cruel. Em uma manhã fatídica de janeiro de 1982, o Brasil parou. A notícia caiu como uma bomba. A maior cantora do país havia partido, vítima de uma mistura acidental e letal de bebidas e compostos químicos. Ela tinha apenas 36 anos. O laudo médico foi frio, mas a realidade era que o coração gigante de Elis não suportou a intensidade com que ela vivia. Ela cantou que queria uma casa no campo, mas encontrou a paz de uma forma trágica e prematura, deixando uma nação inteira órfã de sua voz. Torquato Neto. Se Elis era a voz, Torquato Neto era a alma poética e atormentada da Tropicália. Poeta, jornalista e letrista genial, ele ajudou a desenhar a cultura brasileira do final dos anos 1960 e início dos 70. Foi ele quem escreveu versos que desafiavam a lógica e a moral da época, tornando-se um ícone para a juventude intelectual. Mas Torquato carregava dentro de si uma tristeza profunda, uma melancolia que parecia não ter fim e que contrastava com a alegria tropicalista que ele ajudou a criar. Ele era um homem sensível demais para um mundo tão bruto, e a censura da ditadura, somada aos seus conflitos internos, criou uma tempestade perfeita em sua mente. Durante os primeiros anos da década de 1970, Torquato viajou pela Europa e pelos Estados Unidos, tentando encontrar um lugar onde se sentisse em paz, mas a angústia viajava com ele na mala. Ele se sentia deslocado, incompreendido, como se falasse uma língua que ninguém mais entendia. De volta ao Brasil, a sensação de sufocamento aumentou.
Ele dizia aos amigos que tinha pressa, uma pressa angustiante de viver ou de acabar com tudo. O poeta lutava contra o alcoolismo severo e crises depressivas que o deixavam isolado em seu apartamento no Rio de Janeiro. Mesmo com o nascimento de seu filho, a escuridão que habitava sua mente parecia ganhar cada vez mais terreno. Em novembro de 1972, um dia após completar apenas 28 anos de idade, Torquato tomou sua decisão final. Ele voltou de uma festa onde aparentava estar normal e, em seu quarto, decidiu encerrar sua jornada. Ele abriu o gás e escolheu dormir para sempre, deixando um bilhete que entraria para a história. Tenho saudade, como os cariocas dizem quando não gostam. A partida de Torquato foi um choque brutal para a classe artística. Ele não foi vítima de um acidente ou de uma doença física, mas sim da dor de existir. O anjo torto da Tropicália partiu cedo demais, provando que, às vezes, o talento genial caminha de mãos dadas com um sofrimento insuportável. Meissa, se existisse um rosto para a tristeza e a melancolia brasileira, esse rosto teria os olhos verdes e profundos de Maísa. Ela foi muito mais do que uma cantora de voz rouca e marcante. Ela foi a personificação do drama e da solidão, em uma época em que as mulheres deveriam ser apenas discretas e recatadas. Nascida em uma família rica e tradicional, Maísa carregava o sobrenome Matarazzo como um fardo pesado, mas foi nos palcos enfumaçados da noite que ela encontrou sua verdadeira identidade e, ao mesmo tempo, sua perdição. Durante toda a década de 1970, ela lutou bravamente contra um vazio interior que nenhum aplauso, dinheiro ou romance conseguia preencher, vivendo sempre no limite entre a genialidade e o abismo emocional. A vida de Maísa foi marcada por uma intensidade autodestrutiva que assustava até os amigos mais próximos. Ela não sabia viver pela metade. Entregava-se às canções de dor de cotovelo porque vivia essa dor diariamente. O uso constante de bebidas alcoólicas e medicamentos para dormir tornou-se sua rotina para suportar a realidade. Maísa tentava fugir de si mesma, isolando-se em sua casa na praia de Maricá, buscando uma paz que parecia impossível de alcançar. A imprensa da época, sempre cruel, explorava seus escândalos, seus amores tumultuados e suas crises públicas, transformando o sofrimento de uma mulher sensível em manchetes sensacionalistas que vendiam jornais, mas que destruíam um pouco mais de sua alma a cada dia. Ela emagreceu, tentou se reinventar, fez novelas e shows inesquecíveis, mas a sombra da depressão nunca a abandonou completamente. Maísa dizia que a felicidade era apenas um intervalo entre dois momentos de tristeza, e essa filosofia guiou seus passos até o fim. Em seus últimos anos, ela parecia estar em uma corrida contra o tempo, como se soubesse que seu final estava próximo e inevitável. A solidão era sua companheira mais fiel, mesmo quando estava cercada por multidões que gritavam seu nome. O brilho nos olhos, que antes encantava, agora revelava um cansaço infinito de lutar contra um mundo que ela sentia não pertencer. O destino final de Maísa chegou em uma tarde cinzenta de janeiro de 1977. Ela dirigia sozinha pela ponte Rio-Niterói, voltando para sua casa de praia, quando o impensável aconteceu. O carro perdeu o controle e bateu violentamente contra a mureta central, tirando a vida da diva instantaneamente aos 40 anos de idade. Não houve tempo para despedidas. Acredita-se que a mistura de cansaço extremo, noites mal dormidas e o uso de substâncias para acalmar os nervos tenha contribuído para o acidente fatal. Maísa partiu de forma tão dramática quanto viveu, sozinha em seu carro, deixando para trás um legado de canções que ainda hoje fazem o Brasil chorar, provando que, para ela,
o mundo realmente caiu. Garrincha, se o Brasil é o país do futebol, Mané Garrincha foi o seu rei, mais humano e também o mais trágico. Conhecido como o anjo das pernas tortas, ele deu ao povo as maiores alegrias da história do esporte, mas a década de 1970 foi o palco de sua lenta e dolorosa decadência. Enquanto nos campos ele driblava qualquer adversário com facilidade, fora das quatro linhas, ele perdia de goleada para um inimigo silencioso e devastador, a dependência química do álcool. Garrincha era um gênio ingênuo, usado pelo sistema enquanto suas pernas funcionavam e descartado sem piedade quando o brilho de seu futebol começou a apagar. Aos poucos, o herói nacional transformou-se em uma sombra de si mesmo, vagando pelos bares do Rio de Janeiro, buscando na bebida o consolo para uma vida que ele não sabia como administrar longe da bola. A vida pessoal de Garrincha, nos anos 70, foi um verdadeiro roteiro de drama e destruição. Seu casamento com a lendária cantora Elza Soares foi marcado por uma paixão avassaladora, mas também por episódios terríveis de ciúmes e instabilidade causados pelo vício. Elza tentou salvá-lo de todas as formas, lutando contra a opinião pública e contra os próprios demônios do jogador. Mas a força da garrafa era maior do que o amor. Ele, que havia sido o maior do mundo, agora se via esquecido pelos cartolas e explorado por amigos que só queriam pagar a próxima rodada. A depressão profunda tomou conta de sua mente e ele se sentia inútil, um brinquedo quebrado que a torcida já não aplaudia com o mesmo fervor. O fim não veio de repente. Foi uma agonia lenta que durou anos. Garrincha foi internado diversas vezes com o fígado e a mente em frangalhos, mas sempre voltava para o ciclo vicioso que o consumia. Em janeiro de 1983, pouco depois do fim da década que selou seu destino, o ídolo solitário partiu aos 49 anos de idade, vítima de cirrose hepática e congestão pulmonar. O homem que parou guerras com seu futebol morreu pobre, inchado e delirante em uma cama de hospital pública, provando que a fama no Brasil pode ser uma mãe cruel que devora seus filhos mais talentosos quando eles mais precisam de colo. Leila Diniz. Se a liberdade tivesse um nome e um rosto no Brasil, ela se chamaria Leila Diniz. Muito mais do que uma atriz talentosa, ela foi o furacão que abalou as estruturas conservadoras de um país sufocado pela ditadura militar. Leila era a personificação da vida, a mulher que teve a coragem de ser feliz em tempos sombrios. Ela chocou a sociedade hipócrita da época ao exibir sua gravidez de biquíni nas praias de Ipanema, algo considerado um escândalo impensável no início da década de 1970. Com seu sorriso largo e sua fala sem filtros, ela desafiou generais, moralistas e o machismo estrutural, tornando-se o símbolo máximo das mulheres livres do Brasil. Ela dizia o que pensava, amava quem queria e vivia cada segundo como se fosse uma celebração eterna. Mas por trás da imagem da musa de Ipanema, existia uma mãe jovem e apaixonada que vivia o auge de sua felicidade pessoal e profissional. Em 1972, Leila viajou para a Austrália para receber um prêmio importante em um festival de cinema, consagrando-se como uma estrela internacional. Ela estava radiante no topo do mundo, mas sentia uma saudade imensa de sua filha recém-nascida, Janaína, que a esperava no Rio de Janeiro. Leila antecipou sua volta, desesperada para abraçar sua pequena e retomar sua vida solar nas areias cariocas. Ela queria voltar para casa, para o seu mar, para o seu povo, sem saber que o destino já havia traçado um plano terrível e irreversível para interromper sua jornada. Na fatídica data de 14 de junho de 1972,
O avião da Japan Airlines, que trazia Leila de volta, explodiu no céu sobre Nova Delhi, na Índia, durante uma tempestade. Não houve sobreviventes. A notícia chegou ao Brasil como um soco no estômago de toda uma geração. Parecia impossível acreditar que aquela mulher cheia de vitalidade, que parecia imortal em sua alegria, havia desaparecido nos destroços de ferro retorcido do outro lado do mundo. Ela tinha apenas 27 anos de idade. O país entrou em luto profundo, sentindo que, com a partida de Leila, um pouco da luz e da esperança do Brasil também havia se apagado. A morte de Leila Diniz não foi apenas a perda de uma atriz, foi o fim de uma era de inocência e rebeldia romântica. O poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu que, sem Leila, a beleza ficava órfã. Ela partiu no auge de sua beleza e juventude, congelada no tempo, como a eterna garota de Ipanema que ensinou às brasileiras que era possível ser dona do próprio corpo e do próprio destino. Sua história terminou de forma abrupta e violenta, mas sua lenda permanece viva, lembrando-nos de que a vida é um sopro frágil e que os ídolos mais brilhantes são, muitas vezes, os que nos deixam mais cedo. Evaldo Braga. Se a dor e o abandono tivessem uma voz, essa voz pertenceria a Evaldo Braga. Conhecido popularmente como o ídolo negro, ele foi um dos maiores fenômenos de vendas de discos no início da década de 1970, cantando o estilo que a elite chamava de cafona, mas que o povo abraçava como hinos de sofrimento. Sua história de vida foi mais trágica do que qualquer novela que a televisão brasileira já produziu. Nascido na miséria e abandonado pela mãe biológica em uma lata de lixo, Evaldo cresceu em orfanatos e reformatórios, conhecendo desde cedo a face mais cruel do mundo. A música foi o seu grito de socorro, a única forma que encontrou para transformar suas cicatrizes profundas em arte, conquistando multidões que se identificavam com suas letras carregadas de mágoa e ressentimento. Mas o sucesso estrondoso e o dinheiro não foram suficientes para curar a ferida aberta em seu peito. A grande obsessão da vida de Evaldo não era a fama, mas sim encontrar a mãe que o havia rejeitado. Quando finalmente a localizou, já sendo um astro nacional, ele esperava um reencontro emocionado e redentor. No entanto, o destino lhe preparou um golpe brutal. Sua mãe o rejeitou pela segunda vez, recusando-se a aceitar o filho que agora era famoso, mas que para ela continuava sendo um erro do passado. Esse segundo abandono quebrou Evaldo por dentro de uma forma que ninguém conseguia consertar. Ele mergulhou em uma espiral de comportamentos autodestrutivos, dirigindo em alta velocidade e vivendo no limite, como se desafiasse a própria morte a levá-lo de uma vez por todas. O capítulo final dessa triste trajetória foi escrito em uma estrada perigosa, a BR-3, no dia 31 de janeiro de 1973. Evaldo dirigia seu carro importado quando tentou uma ultrapassagem arriscada e colidiu de frente com um caminhão. O impacto foi devastador e tirou a vida do cantor instantaneamente. Ele tinha apenas 25 anos de idade. O Brasil perdeu um ídolo popular no auge de sua carreira, mas a verdade é que Evaldo já estava morto por dentro muito antes do acidente. Ele partiu sem nunca ter recebido o abraço materno que tanto buscou, deixando para trás canções que até hoje ecoam como o lamento de um homem que teve o mundo aos seus pés, mas nunca teve o amor de quem lhe deu a vida. Paulo Sérgio. Se havia alguém capaz de desafiar a popularidade do rei Roberto Carlos nas paradas de sucesso da década de 1970, esse alguém era Paulo Sérgio. Com uma voz potente e carregada de emoção, ele se tornou o porta-voz dos corações partidos e das classes trabalhadoras, cantando sobre amores impossíveis e dores reais. Mas, ironicamente,
A vida de Paulo parecia imitar a tristeza profunda de suas próprias letras. Ele viveu os anos 70 em uma velocidade alucinante, acumulando discos de ouro e platina, mas carregando um peso invisível e constante sobre os ombros. Muitos diziam que ele tinha um olhar premonitório, uma melancolia no fundo dos olhos, como se soubesse instintivamente que seu tempo na Terra seria breve e intenso. Sua música mais famosa, ironicamente intitulada A Última Canção, soava para muitos não apenas como um hit romântico, mas como um aviso misterioso de um destino que se aproximava rápido demais. Nos bastidores, a vida do cantor estava longe de ser o conto de fadas que as revistas de fofoca mostravam. Paulo Sérgio enfrentava uma rotina brutal e desumana, de shows, viagens intermináveis e a pressão constante da indústria para se manter no topo das paradas. Além disso, ele lidava com o lado sombrio e assustador da fama, a invasão de privacidade e o medo constante pela segurança de sua família. Há relatos de que ele sofria com fortes dores de cabeça e um estresse avassalador, sintomas que eram frequentemente ignorados em nome da agenda lotada e dos compromissos profissionais. Ele era um homem jovem, com pouco mais de 30 anos, mas seu corpo e sua mente estavam exaustos, desgastados pela máquina impiedosa do show business. Em um episódio dramático, ele chegou a sofrer ameaças e viveu momentos de pânico que abalaram seus nervos, aumentando ainda mais a tensão insuportável que ele carregava diariamente em silêncio. O fim trágico chegou quando a década de 1980 mal havia começado, encerrando a era de ouro que ele ajudou a construir. Em 27 de julho de 1980, Paulo Sérgio estava se preparando para uma apresentação na televisão em São Paulo quando o impensável aconteceu. Ele saiu do estúdio reclamando de dores terríveis na cabeça e, pouco depois, sofreu um colapso súbito em frente ao teatro. Foi um acidente vascular cerebral fulminante. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas entrou em coma profundo e não resistiu. O príncipe do povo partiu com apenas 36 anos de idade. A notícia parou o Brasil e gerou uma comoção nacional. O homem que cantou a última canção com tanta alma, infelizmente, fez sua despedida muito antes do que qualquer um poderia imaginar, deixando uma legião de fãs inconsoláveis e a certeza de que a intensidade da fama cobra um preço alto demais. Dolores Duran, embora sua partida tenha acontecido pouco antes da década de 1970, a sombra de Dolores Duran pairou sobre toda a música brasileira dos anos seguintes, influenciando diretamente a geração de estrelas que brilharia e sofreria nos anos 70. Dolores foi a precursora das divas trágicas do Brasil, uma mulher que viveu e morreu pela dor de amar. Negra, pobre e dona de um talento colossal, ela rompeu todas as barreiras sociais apenas com a força de sua voz e a profundidade de suas composições. Ela escreveu clássicos eternos como A Noite do Meu Bem, canções que pareciam sangrar, escritas em mesas de bar, entre cigarros e copos de uísque, enquanto tentava afogar uma solidão que parecia infinita. Dolores viveu a noite carioca como ninguém, transformando sua própria vida em uma poesia triste e boêmia. Mas o preço de viver cada emoção com tanta intensidade foi cobrado cedo demais. Dolores tinha um coração frágil, não apenas no sentido figurado, mas fisicamente. Ela ignorava os avisos médicos, recusava-se a descansar e continuava sua rotina alucinante de shows, amores desfeitos e noitadas sem fim. Ela dizia que não sabia viver pela metade e cumpriu essa promessa até o último segundo. Em outubro de 1959, após uma noite de boemia, ela chegou em casa e disse à empregada: "Não me acorde, estou cansada."
Dolores deitou-se para dormir e nunca mais acordou, vítima de um infarto fulminante aos 29 anos de idade. Sua morte prematura deixou um vácuo imenso e ensinou às gerações futuras, como a de Elis e Maísa, que a arte verdadeira muitas vezes exige o sacrifício da própria vida. Ela foi a primeira flor a murchar no jardim da música popular, deixando um perfume de saudade que nunca se dissipou. Clara Nunes. Se o Brasil dos anos 70 tivesse uma rainha coroada pelo povo, essa rainha seria Clara Nunes. Com seu sorriso luminoso, seus longos vestidos brancos e colares de contas, ela não era apenas uma cantora, era uma entidade, a própria alma da mestiçagem brasileira. Clara foi a primeira mulher na história da música nacional a vender mais de 100 mil cópias de um único disco, quebrando um tabu machista que dizia que mulher não vendia disco. Ela trouxe o samba do morro para o asfalto, unindo o sagrado e o profano, cantando a força dos orixás e a beleza da cultura afro-brasileira com um orgulho que o país precisava desesperadamente resgatar. Durante toda a década, sua voz de sabiá ecoou em cada rádio, trazendo alegria para um povo sofrido pela ditadura. Mas por trás da imagem da guerreira, existia uma mulher que buscava a perfeição em tudo o que fazia. E essa busca teria um custo fatal. Clara vivia intensamente, entregando-se de corpo e alma à sua arte e à sua fé, mas a pressão para manter a imagem impecável diante dos holofotes era constante. No auge de sua carreira e beleza, ela decidiu se submeter a uma cirurgia simples, quase banal, para corrigir varizes nas pernas. Era um procedimento estético e de saúde que milhares de pessoas faziam sem problemas, mas o destino, misterioso e cruel, já havia traçado um roteiro diferente para a estrela de Minas Gerais. Ela queria estar perfeita para o público, mas mal sabia que aquele seria o último ato de sua vida. Em 5 de março de 1983, o Brasil prendeu a respiração. Durante a cirurgia, Clara sofreu uma reação alérgica inesperada à anestesia, entrando em um choque anafilático que paralisou seu cérebro. O país inteiro entrou em uma vigília agonizante que durou 28 longos dias. Em frente à clínica onde ela estava internada, fãs rezavam, choravam e cantavam seus sucessos, implorando aos céus por um milagre que não veio. A espera terminou na madrugada de 2 de abril, quando o coração da sabiá parou de bater para sempre. Ela partiu aos 40 anos de idade, no auge de sua vitalidade. A morte de Clara Nunes foi um dos golpes mais duros que a cultura brasileira já sofreu. Não foi apenas o fim de uma cantora, foi o silêncio de uma força da natureza. O luto tomou conta das escolas de samba, dos terreiros e das casas de família. A Portela, sua escola do coração, chorou como nunca antes. Clara não aguentou a vida, no sentido de desistir dela, mas sua história nos lembra que o destino é um fio frágil, capaz de se romper no momento mais inesperado. Ela deixou um legado de luz e misticismo, provando que, embora a vida seja breve, a arte verdadeira tem o poder de vencer a morte e o tempo. Sérgio Cardoso. Para encerrar nossa lista, com o máximo de drama e mistério, trazemos a história que talvez seja a mais assustadora e triste de toda a televisão brasileira. Sérgio Cardoso não foi apenas um ator. Ele foi o primeiro grande galã das novelas, o rosto que fazia o Brasil parar na frente da televisão preto e branco no início da década de 1970. Ele vivia o auge absoluto de sua carreira, protagonizando a novela O Primeiro Amor, onde interpretava um papel que conquistou o coração de milhões de telespectadores. Sérgio era conhecido por sua entrega visceral aos personagens, uma dedicação tão intensa
que muitos diziam que ele sofria fisicamente as dores de seus papéis. Ele trabalhava sem parar, acumulando uma tensão nervosa que transformou seu corpo em uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento. O fim desse gigante da atuação aconteceu de forma abrupta e chocante no dia 18 de agosto de 1972. Sérgio estava em casa quando sentiu um mal-estar súbito e fatal. Ele faleceu vítima de um ataque cardíaco fulminante aos 47 anos de idade, deixando o país em estado de choque. A comoção foi tão grande que mais de 15 mil pessoas compareceram ao seu velório, causando tumultos e desmaios. A novela que ele estrelava teve que ser concluída por outro ator, um evento sem precedentes que marcou a história da teledramaturgia. Parecia que o Brasil tinha perdido um parente próximo, tal era a intimidade que ele tinha com o público. Mas o verdadeiro horror dessa história surgiria depois, transformando a tristeza em um dos maiores mitos urbanos do país. Após o sepultamento, começou a circular um boato aterrorizante que persiste até os dias de hoje. A lenda de que Sérgio Cardoso sofria de catalepsia, uma condição rara que simula a morte, e que ele teria sido sepultado vivo. A história macabra dizia que, ao exumarem o corpo, tempos depois, encontraram o ator virado de bruços no caixão, com marcas de arranhões na tampa, como se tivesse tentado desesperadamente sair. Embora a família tenha negado essa versão veementemente por décadas, garantindo que a morte foi clínica e definitiva, o mito nunca morreu no imaginário popular. Verdade ou lenda, o fato é que Sérgio Cardoso teve um destino trágico, consumido pelo estresse de uma vida dedicada à arte, tornando-se o símbolo eterno de como a linha entre a glória e o terror pode ser assustadoramente fina.